Bom, galera, como eu havia prometido, vou fazer um vídeo aqui falando sobre a devolução pelo Renan Calheiros, né, presidente do Congresso, presidente do Senado, que concomitantemente é presidente do Congresso, a devolução da medida provisória à presidência da República. Quero, antes de mais nada, consignar que esse vídeo é estritamente técnico. A análise aqui ela é do ponto de vista constitucional. Então, não tem nenhum viés político partidário, nem quero que tenha. Então, assim, é só para evitar discussões sobre a questão política. Não é isso o objetivo do vídeo. O vídeo é eminentemente técnico. O que aconteceu? O Renan, alegando Renan, que é presidente do Senado e, consequentemente, presidente do Congresso, ele cumula essas funções, ele alegando uma regra regimental, ele devolveu a medida provisória ao presidente da República. Veja, senhores, esse instituto é completamente atípico. Ele alegou a regra do artigo 48 do regimento, que fala o seguinte: cabe ao presidente da casa impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis e ao próprio regimento. Vejam, senhores, esse instituto ele vale internamente, ou seja, é uma regra que vale internamente, mas obviamente não pode ser aplicada contra normas que tenham regulamentação constitucional, que é o caso da medida provisória. A medida provisória, senhores, ela não tinha essa redação que tem o artigo 62 hoje. O artigo 62 da Constituição, ele trouxe o instituto da medida provisória, mas a medida provisória ela tinha um único parágrafo único, até 2001. Diante das dezenas de decisões do Supremo e de uma série de questões que não cabe aqui ficar pontuando, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional editou uma emenda constitucional, a emenda constitucional 32, ela é de 2001, ela é de um dia inesquecível, né? Ela é de 11 de setembro de 2001, um dia que as Torres Gêmeas caíram, por isso que a data é inesquecível. A emenda constitucional 32, ela modificou o tratamento, a regulação que a Constituição dava às medidas provisórias. E a partir dessa data, então, a medida provisória passou a ter, o artigo 62 passou a ter 12 parágrafos, todos eles explicando o procedimento da medida provisória. Então, vejamos, o que fala o caput do artigo 62? Diz assim: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Aquilo que eu falei, como o presidente do Congresso é o presidente do Senado, isso foi para o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado e, consequentemente, presidente do Congresso. Aí vem o parágrafo 3º e diz que as medidas provisórias perderão a eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º do mesmo artigo por mais 60 dias, por igual período. Então a medida provisória ela vale por no máximo 120 dias. O que fala o parágrafo 7º? Diz assim: prorrogar-se-á uma vez por igual período a vigência da medida provisória que no prazo de 60 dias contados da sua publicação não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. A medida provisória, senhores, ela passa a vigorar na data da publicação. Então, em tese, essa medida provisória que a Dilma editou, ela está valendo, em tese. Por quê? Qual é o procedimento? Essa medida provisória ela tem que ser enviada à comissão mista para análise, que é o que fala o parágrafo 9º do artigo 62. Diz assim: caberá à comissão mista, parágrafo 9º do artigo 62, de deputados e senadores examinarem as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, a medida provisória ela é avaliada por uma comissão mista e, eventualmente, ela pode ser rejeitada se ela violar a Constituição, por urgência. Então, o que fala o parágrafo 5º, o parágrafo 5º do artigo 62? Diz assim, vejam, senhores: a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito, sobre o conteúdo das medidas provisórias, dependerá de juízo prévio, preliminar, sobre o atendimento dos seus pressupostos constitucionais. Então, quais são os pressupostos constitucionais da medida provisória? Dentre eles, relevância e urgência. Então, para que uma medida provisória seja válida, ela precisa que ela seja, ao mesmo tempo, relevante e urgente. Medida provisória só relevante ou medida provisória só urgente é medida provisória que não atende os pressupostos constitucionais e, consequentemente, é inconstitucional. Então, nada impediria que o Congresso Nacional rejeitasse a medida provisória como rejeitou, como o Renan devolveu, de forma técnica, pelo motivo de inconstitucionalidade, porque, segundo o Renan, não haveria urgência
na edição dessa medida provisória. Tá ótimo. Então, na verdade, submeta a comissão mista e rejeite a medida provisória por falta de urgência. O que não pode é o instituto da devolução. Não pode haver, senhores, uma regra regimental que se sobreponha ao comando constitucional. O ato do presidente do Congresso foi inconstitucional. E é até curioso, é um ato inconstitucional alegando controle da constitucionalidade. Como a medida, ele falou isso, como a medida provisória não é urgente, eu estou devolvendo por ela ser inconstitucional. Na verdade, agiu mal o Renan, agiu de forma inconstitucional e, eventualmente, isso poderia até ser impugnado por mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal. Veja, um deputado, um senador da base aliada poderia ajuizar um mandado de segurança alegando violação ao devido processo legal legislativo. A Constituição constitucional, a Constituição estabelece um processo legislativo constitucionalmente, né? Ou seja, há um processo constitucional previsto na Constituição, processo legislativo, perdão, previsto na Constituição, que foi descumprido. Então, há uma violação flagrante ao direito subjetivo dos parlamentares de terem sido respeitados nesse devido processo legal. Há uma violação, senhores, ao direito subjetivo de cada um dos parlamentares de serem respeitados no devido processo legal. Então, haveria aí uma violação ao devido processo legal legislativo que caberia, sim, indiscutivelmente, o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. E não há de se falar que isso seria um tratamento violador à separação de poderes, porque isso seria uma questão interna corporis. Não é interna corporis. Não é interna corporis porque não é uma questão regimental. É uma questão de violação flagrante à norma constitucional positivada no artigo 62. Então, não tenho dúvidas de que esse ato praticado pelo presidente do Congresso foi um ato inconstitucional. Pior ainda foi a Dilma, posteriormente, mandar o projeto de lei. O projeto de lei, senhores, ele pode impedir o ajuizamento, eventualmente, ele pode até impedir a edição de uma medida provisória, porque o parágrafo 1º fala lá que é vedada a medida provisória, né, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso, pendente de sanção ou veto, aí teria que ter a pendente, mas enfim, se o projeto de lei já existisse, de repente podia até se discutir. Mas não havia projeto de lei, ela ditou uma medida provisória, e o Renan devolveu a medida provisória de forma atécnica e ela em seguida mandou um projeto de lei. Eu, sinceramente, acho que essa medida provisória ainda vigora e que ela, em tese, poderia ser argumentada como fonte de trancamento do Congresso. Porque se passar 45 dias e o Congresso não votar a medida provisória, tranca a pauta do Congresso. A regra constitucional, ela é expressa ao dizer, lá no parágrafo 6º, o seguinte: se medida provisória não for apreciada em 45 dias contados da publicação, entrará em regime de urgência em cada uma das casas, ficando sobrestadas, trancamento de pauta, todas as demais proposições legislativas. Então, deveriam ficar sobrestadas daqui a 45 dias todas as demais proposições legislativas, caso essa medida provisória não seja votada. Atípico, atécnico, inconstitucional, a rigor. Volto a falar, essa medida provisória ainda vigora, porque a nulidade do ato praticado pelo Renan como presidente do Congresso. É isso. Veja, não há problema nenhum que o Congresso rejeite a medida provisória. A discussão aí foi como ele foi feito. A rigor, se vale aí uma opinião aí menos do ponto de vista constitucional, o que ele fez foi querer jogar para a galera, né? Ele fez isso para criar um fato político e ser discutido como está sendo discutido aí pelos jornalistas, pela rede social, quis marcar ponto aí, mas de forma técnica. Tá claro, galera? Era isso, tinha prometido o vídeo, espero poder ter ajudado aí vocês. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.